Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Eu sou o professor Andrew, aqui nós temos o Kelvin e juntos vamos levar até onde quer que você esteja um pouquinho da geografia, aonde quer que você esteja e para quem quer que esteja junto com você. E o que nós vamos falar da geografia nessa aula de hoje? Nós vamos falar um pouquinho sobre matriz energética brasileira e também sobre as fontes de energia renováveis, que conforme você pode ver aqui, as fontes de energia utilizadas no Brasil e as vantagens e desvantagens da energia hidrelétrica, aquela que utiliza a ação da água dos rios para a geração de eletricidade. A gente vai fazer aqui, você tem acesso a equipamentos elétricos e eletrônicos, como por exemplo, TV, celular, geladeira, chuveiro elétrico. Esses equipamentos todos que temos aí nas nossas residências, você já parou para pensar de onde que provém a energia que faz com que esses equipamentos funcionem? E ainda, de onde vem toda essa energia? Será que ela vem do mesmo lugar? Será que a companhia que leva a energia até onde quer que você esteja é ela que produz essa energia? Da onde que vem? E é isso que a gente vai refletir aqui na nossa aula. E para que essa reflexão ela ocorra de forma plena, tenha sempre um caderno em mãos para realizar anotações dos conteúdos apresentados aqui na nossa aula. Agora eu quero que você observe aqui na tela, o que é energia? Precisamos de energia, por exemplo, para acender a luz, preparar nossas refeições e nos transportar de carro ou de ônibus. Essa energia vem de um conjunto de fontes que formam o que chamamos de matriz energética. Ou seja, ela representa o conjunto das fontes disponíveis em um país, estado ou mundo para suprir a necessidade de energia, ou seja, a demanda de energia. Então, quando nós estamos falando das fontes de energia, ou ainda o que é energia, nós temos que pensar justamente nesses elementos que estão disponíveis para nós e que nós podemos, por meio de processos, transformá-los para que eles venham a atender a alguma necessidade específica nossa. E aqui, esses dois gráficos aqui já vão mostrar para você justamente a matriz energética mundial e a matriz energética brasileira. E é bom que a gente pode fazer um comparativo entre essas duas matrizes energéticas. E aqui a gente observa que a matriz energética mundial ela dispunha de 31,5% dela baseada no petróleo. Na matriz energética brasileira nós temos 34,3%. Então o Brasil ele utiliza mais petróleo do que a média mundial. Mas em contrapartida, 26,9% da matriz energética mundial ela está baseada no carvão mineral, que você pode ver ali em azul. Já no Brasil, o carvão mineral representa apenas 5,3% da matriz energética. O que isso significa, a grosso modo, quando a gente faz esses comparativos? Que a matriz energética mundial ela é bastante diversificada e alguns países utilizam alguns elementos como principal matriz energética. Já o Brasil, por sua vez, acaba utilizando outras fontes de energia. Nós vamos perceber que a matriz hidráulica representa 12,4% e a cana-de-açúcar 18%. Sendo que aqui no mundo inteiro, quando a gente observa a matriz energética mundial, nós não conseguimos encontrar os derivados da cana-de-açúcar e a hidráulica representa apenas 2,5%. Então a matriz energética mundial, a gente consegue compará-la com a maneira com que a matriz energética brasileira encontra-se. Reorganizando a frase aqui para você, você consegue fazer um comparativo entre a matriz energética mundial e a matriz energética brasileira. Aqui, a principal fonte de energia renovável que nós temos no Brasil é a energia hidrelétrica, tá? Quando falamos em energia hidrelétrica, é aquela que, conforme já disse anteriormente, utiliza o potencial hidráulico da ação das águas dos rios para
movimentar turbinas e produzir energia. E aí nós temos também os principais biocombustíveis utilizados no Brasil, sendo o etanol e o biodiesel. Quando falamos nos biocombustíveis, estamos falando daqueles combustíveis provenientes de matéria orgânica. O etanol é proveniente da cana-de-açúcar, da extração dos líquidos da cana-de-açúcar e do posterior processamento dos fluidos que vão gerar o álcool a partir do processo de fermentação. E aí o que a gente percebe? Que o biodiesel, por sua vez, também é uma associação entre combustíveis de origem orgânica e também associados a uma mistura com o diesel proveniente do petróleo. E a gente vai conhecer um pouco mais deles nessa nossa aula de hoje. A energia hidrelétrica, por sua vez, o volume das águas fluviais e do relevo conferem ao Brasil um elevado potencial hidrelétrico. Então, como nós temos rios de planalto cujas águas apresentam grandes velocidades, torna-se favoráveis à instalação de usinas hidrelétricas nessas localidades. E aí a gente vai perceber que elas utilizam a água para a produção de energia elétrica. E para que isso aconteça, são construídas barragens em rios, com o objetivo de represar as águas, formando um grande reservatório muito semelhante a um lago. E esses reservatórios têm a finalidade de garantir a capacidade da usina de produzir energia elétrica mesmo nos períodos de estiagem, aqueles períodos onde ocorrem poucas chuvas. E aqui a imagem que você vê do lado direito da sua tela é justamente da usina hidrelétrica de Itaipu e do vertedouro. E vale um destaque para essa porção da imagem que eu estou indicando para você agora, que aqui nós temos o vertedouro, ou seja, quando o nível do lago, da represa, atinge um nível bastante alto, essas comportas aqui elas são abertas, para que haja o quê? A liberação do excesso da água para que ela não venha a transbordar. Aqui não se produz energia. As unidades geradoras encontram-se nesta outra área aqui na imagem, do lado direito dela aqui, aonde você vai ver que existem alguns tubos ali e é dentro daqueles tubos que estão instaladas as unidades geradoras. E quando a gente fala na energia elétrica, observe o gráfico ao lado que o Brasil possui 185 usinas hidrelétricas em funcionamento. Verifique a localização e a potência dessas usinas. Então, nesse tipo de gráfico, você está vendo ali que existem algumas esferas, que quanto maior a esfera, maior é a capacidade de produção. Quanto menor é a esfera, menor é a capacidade de produção. Então, se a gente olhar aqui na tela, a gente vai perceber que no Brasil nós temos uma grande quantidade de usinas hidrelétricas espalhadas pelo território, mas que na região sudeste e sul são as áreas onde nós temos a maior quantidade de usinas hidrelétricas instaladas. Haja vista que o relevo e a hidrografia são favoráveis à instalação dessas usinas e também que existem os principais centros consumidores de energia estabelecidos nestas áreas ali. E impactos ambientais. Quando nós falamos em impactos ambientais, nós estamos falando sobre a nossa ação, sobre o meio natural, de que forma a nossa ação está transformando o meio natural. E a exemplo de várias das nossas atividades, a construção de usinas hidrelétricas também causam impactos ambientais, seja pela construção do lago, pelo ato de represar aquela água, pela inundação de várias áreas agricultáveis, de vários municípios. Isso tudo vai comprometer fauna, flora, compromete a biodiversidade e também promove alterações climáticas. Quando fala-se no lago da usina hidrelétrica de Itaipu, usina essa binacional construída em parceria com o governo brasileiro e o governo paraguaio, essa usina ela alagou partes de 14 municípios do estado do Paraná. Então, uma parcela significativa dos territórios de 14 municípios do nosso estado foram alagados, tiveram as suas terras agricultáveis que foram cobertas, onde a população que ali vivia foi deslocada para outras áreas e ainda toda a biodiversidade ali também acabou sendo comprometida. E aqui essas transformações, a partir do leito natural do rio,
algumas fotos das obras de construção dessa barragem até chegar os dias de hoje. Então perceba a transformação que ocorreu no leito do rio, as modificações na paisagem e também o que comprometeu toda a vida das pessoas ali presentes. E agora nós vamos para a nossa primeira atividade. Confere aí na tela, anote no seu caderno. Escreva os motivos pelos quais nosso país desenvolve grande potencial hidrelétrico. Então, por que nós utilizamos a matriz hidrelétrica para a geração de energia? O reloginho vai aparecer na tela e a gente está aguardando você. Muito bem, vamos conferir a resposta. Confere aqui na tela. Ó. O volume das águas fluviais e o relevo conferem o Brasil ao elevado potencial hidrelétrico. As usinas hidrelétricas utilizam a força da água para a produção de energia elétrica e, para isso, são construídas barragens em rios com o objetivo de represar a água, formando um reservatório muito semelhante a um lago. Então, essa obra de engenharia que tem a responsabilidade de represar a água e de produzir energia. E aqui as imagens que a gente vê, ó, os impactos ambientais da construção de uma usina hidrelétrica. Havia um conjunto de cachoeiras chamadas de Sete Quedas, que é exatamente o local cujo relevo era mais favorável para a instalação das unidades geradoras. Então, aonde nós temos hoje as unidades geradoras da usina hidrelétrica de Itaipu, aonde se produz energia, no passado anterior à construção havia um conjunto de cachoeiras chamadas de Sete Quedas. Então ali, ó, após a inundação e construção da barragem de Itaipu, então a gente consegue ver como houveram transformações aqui na paisagem, o quanto isso compromete a paisagem. E aí a gente tem que pensar que muitos animais que ali habitavam naquela região
quando perceberam que o seu habitat natural já não conseguia lhe conferir mais alimentação, acabaram migrando para outras áreas, acabaram buscando alimentos em outras áreas, muitas vezes chegando a áreas próximas ao ser humano, o que colocou em risco tanto a vida dos seres humanos, das pessoas que ali estavam, mas também a própria vida dessas espécies animais que acabavam sendo caçadas, acabavam se alimentando de resíduos da atividade humana, de lixo, rejeitos, o que comprometeu diretamente a vida. Então, nesses impactos ambientais, a gente também pode pensar na vida animal, o quanto essa vida acabou sofrendo em função dessas obras. E você sabia como as condições climáticas interferem no funcionamento das usinas hidrelétricas? Precisamos suprir as demandas com a geração de energia nas usinas termoelétricas. Mas gerar eletricidade por termoelétricas é mais caro do que gerar por hidrelétricas. E essa variação se reflete diretamente na conta de luz que pagamos. O que significa isso? De acordo com o ciclo hidrológico, naturalmente ocorre o processo de evaporação da água, condensação, formação de nuvens e precipitação que resulta nas chuvas. Em períodos de estiagem, o nível desses reservatórios baixa. À medida com que o nível do reservatório baixa, a capacidade de geração de energia também acaba se reduzindo. Existem algumas usinas em algumas localidades onde nos períodos de estiagem o nível ele baixa tanto, onde essa usina não consegue mais produzir uma quantidade suficiente de energia. E quando falamos isso a nível de Brasil, percebe-se que quando ocorrem os períodos de estiagem, longos períodos sem chuvas, a quantidade de energia elétrica produzida nas usinas hidrelétricas ela diminui, porém o consumo de energia por parte da sociedade não diminui. E como esse consumo ele não diminui, nós temos que achar outras formas de produção de energia que não estejam associadas ao ciclo hidrológico e à disponibilidade de chuvas. E aí nós vamos ter que utilizar outros combustíveis. No caso das termoelétricas, utiliza-se a queima de combustíveis fósseis, como por exemplo petróleo e seus derivados e também carvão mineral. E a partir desse processo, nós temos, além da liberação de dióxido de carbono, de enxofre, de gases poluentes na atmosfera, nós vamos perceber que o custo dessa energia fica mais alta, pois há necessidade de se adquirir o combustível para movimentar essas turbinas. E isto representa um acréscimo no valor da energia que será paga por nós, que atualmente no cenário nacional está organizado nas bandeiras tarifárias, que de acordo com a variação das bandeiras tarifárias é a quantidade de outras fontes de energia que estão sendo utilizadas para compensar a não disponibilidade de chuvas para a geração de uma quantidade eficaz de energia elétrica por meio das usinas hidrelétricas. Então aqui nós temos a imagem que mostra justamente para você as bandeiras tarifárias aqui, de que forma que elas estão organizadas. Sendo que no verde nós estamos com as usinas hidrelétricas produzindo normalmente e no vermelho nós temos usinas termoelétricas com alta quantidade de produção, ou seja, alta demanda. Há uma necessidade muito grande de se produzir energia nas usinas termoelétricas. Agora vamos falar dos biocombustíveis, que são combustíveis de origem natural, aqui ó. Recursos naturais biológicos de origem não fóssil que podem ser utilizados como fonte de energia por meio de sua combustão, ou seja, pelo processo de queima. São considerados como uma fonte alternativa ao petróleo, ao carvão mineral e ao gás natural. As principais vantagens dos biocombustíveis são no fato de serem renováveis, apresentarem índices de poluições reduzidos. Então, biocombustíveis são combustíveis obtidos de materiais orgânicos que são uma alternativa às fontes tradicionais de energia e que esses combustíveis emitem uma carga de poluição muito menor, além de serem renováveis, de poderem ser repostos pelo ser humano. Aqui a gente está vendo a cana-de-açúcar, soja, que vão dar origem a uma série de produtos. Nós vamos perceber
que a cana-de-açúcar pode dar origem ao açúcar, pode dar origem a outros produtos, mas também ao álcool combustível, ao etanol combustível. E esse infográfico mostra aqui como são produzidos os biocombustíveis. E a soja, por sua vez, o óleo da soja também sendo utilizado como biocombustíveis, associados ao óleo diesel tradicional, formando o biodiesel. E da onde vem o etanol? A gente sabe que o etanol hoje é uma alternativa bastante expressiva a nível mundial em substituição ao petróleo e que houve um momento na história do nosso país em que houve um incentivo à produção de etanol combustível. E aí a gente vai ver que isso se deu por meio de um Programa Nacional do Álcool, ou seja, o Proálcool, constituído em uma iniciativa do governo brasileiro de intensificar a produção de etanol combustível para substituir a gasolina. Esta atitude teve como fator determinante a crise mundial do petróleo durante a década de 70, pois o preço do produto estava muito elevado e passou a ter grande peso nas importações do país. O que aconteceu nesse período na década de 70? Houve uma crise do petróleo, o preço do barril do petróleo ficou muito alto, ou seja, todos os derivados do petróleo ficaram também muito elevados. E a Petrobras, por sua vez, naquele momento não dispunha de condições de autossuficiência para a produção e refino do petróleo. Havia ainda uma grande dependência do mercado externo. Assim sendo, o preço do petróleo e de todos os derivados teve uma elevação substancial. Assim sendo, o governo brasileiro se associou com várias outras indústrias e desenvolveram esse programa do Proálcool para que houvesse um incentivo da produção do etanol combustível e que a indústria automobilística aderisse a essa ideia. Já o biodiesel, por sua vez, é empregado como uma alternativa ao diesel, que é utilizado em veículos como caminhões, tratores, além de emitir uma quantidade muito baixa de poluentes. O biodiesel ele é obtido por meio de óleos vegetais tais como mamona, soja, milho, amendoim, algodão, babaçu, palma, além de gorduras do óleo de fritura e do sebo bovino. Ou seja, nós temos ali o que? A reutilização daquele óleo vegetal que já foi utilizado para fritura na indústria alimentícia e ainda a obtenção de vários outros tipos de óleos que podem ser utilizados aí para a obtenção do biodiesel. E agora a nossa segunda atividade para você fazer no seu caderno, aonde você vai, com suas palavras, escrever como seria possível minimizar os impactos causados pela construção das hidrelétricas. Relógio na tela e a gente está aguardando você.
Muito bem, resposta para você aparecendo aqui, ó. Praticar a redução do consumo de água, construção de escadas aquáticas para que os peixes subam o rio para a desova, trabalhar no reflorestamento de áreas, principalmente desenvolver e favorecer as comunidades no entorno das atividades de educação ambiental, ou seja, proporcionar uma condição melhor para todos aqueles que estão vivendo e dependendo daquele entorno. Eu trago para você aqui também na tela dois códigos QR, dois QR Codes aqui que falam sobre a construção da usina de Itaipu e o outro sobre a região de Sobradinho, na Bahia, antes da construção da barragem. Então fica aí como uma sugestão para você poder se aprofundar um pouquinho mais no tema que foi trabalhado hoje. Que nós trabalhamos nessa aula de hoje, então, foram as fontes de energia, a matriz energética brasileira, comparamos ela com o cenário mundial e demos uma ênfase à matriz energética que utiliza as fontes de energia as fontes de energia renováveis. Quero muito agradecer a você pelo seu envolvimento, um forte abraço e até!